de 730, eu botei aqui, ó, 730, 830 e 1070. Por quê? Porque sim, pessoal, muitas vezes o cliente vai querer pagar pra gente. Né? Por que eu botei esses preços assim, esses valores? Fala, Bora de Aluguel, tudo bem? Pessoal, vamos falar agora sobre um orçamento de teto de gesso. Tá? Esse orçamento, o meu aluno pediu uma ajuda lá na comunidade Bora de Aluguel, que eu tenho uma comunidade, que eu tenho alguns alunos ali, eu tenho alunos, né, que eu ajudo a fazer orçamento, que eu ajudo eles a atingirem um próximo nível. Um próximo nível eu digo do quê? De experiência, de ganho, de vivência, né? Eu explico para eles, muitas vezes, se precisa ter um carro grande ou pequeno, né, umas ferramentas que a gente usa, não só eu, todos os maridos de aluguel que estão ali dentro, a gente se ajuda entre si ali. E é muito bacana, por quê? Porque vem esse tipo de orçamento para a gente fazer, né, que o aluno tem ainda uma dificuldade de conseguir fazer um orçamento por si só, e a gente começa e vai ajudando. Tá? Vou mostrar para vocês aqui um passo a passo como aconteceu este orçamento, tá certo? Vamos lá então. Vou botar aqui na tela aqui, eu vou ler, tá? Eu vou ler aqui no outro celular, mas eu vou botar aqui na tela certinho o que foi aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Eu preciso fazer um serviço, mas com 2 orçamentos. Ó, tem que abrir um buraco no teto, ó. Então muitas vezes o pessoal fala assim: Ezequias, eu não sou marido de aluguel porque é muito difícil, porque eu não sei fazer. Olha só, abrir um buraco no teto de gesso. O que eu faço para abrir um buraco no teto de gesso? Para você que está começando agora, né? Eu tô com medo de pegar o serviço. Cara, pega uma serrinha, um serrote, né? Uma faca. Não me... Ezequias, mas como assim eu vou trabalhar? Não interessa, faz com o que você tem agora. Depois a gente vai melhorando as ferramentas, tá? Então, para você que tem medo de começar, olha aqui, ó. Tem que abrir um buraco no teto. Eu vou cortar o teto de gesso, ó, para trocar uma fonte da fita de LED. Quem não sabe, uma fonte de fita de LED, pessoal, é super simples de trocar. Tem um monte mesmo de vídeos aqui no YouTube ensinando você a trocar fita de LED, trocar a fonte, né, que basicamente são 2 fios ali que você vai fazer a troca, né? Então, muita atenção, você que está começando agora, olha só, vai cortar, tirou a fonte, cortou, fez a emenda, certo? Vamos lá. Esse é o trabalho. Ó, fechar o buraco e pintar. Pintar naquela parte ali, né? Ele botou aqui, ó, um orçamento para elétrica, outro para acertar o drywall e pintar. O drywall é o teto ali, né? Provavelmente ele vai cortar, vai arrancar, trocou ali, vai botar e vai fechar. Vai pintar no local, né? Isso é, quando a tinta é uma tinta fosca, dá para você só fechar naquele mesmo local ali e pintar em volta, que ela não aparece, né? Lógico, né? Se for muito velha a tinta vai aparecer, mas ela não aparece emenda na tinta, certo? Quando a tinta é fosca, é muito mais difícil de aparecer emenda. O caso é quando uma tinta acetinada, uma tinta semibrilho, que a gente chama, tá certo? Então, é assim, pessoal. Este é um serviço que o meu aluno pediu uma ajuda, tá certo? Agora, eu quero... Você viu aí, né? Você viu a descrição, como é que tá? Tá aqui no... Quanto você cobraria por esse serviço? Tá. Ele botou aqui, ó. Lógico, eu vou trocar a fonte e colocar em local mais acessível, né? Não sei se isso... Bom, enfim. Mas tá aqui também. Ó, o que eu respondi para esse meu aluno? O que eu respondi? Um prestador de serviço normal, ele vai cobrar entre 250 e 350. Ezequias, como é que é um prestador de serviço normal? Um prestador de serviço que está ali, que não tem uma leitura de cliente, que não viu o que o cliente, qual a necessidade do cliente, né? Não pesquisou e não procurou se informar mais e melhor, né? Não sabe cobrar quando é uma residência, quando é uma clínica médica, quando é uma empresa grande, né? Então, esse é um prestador normal, né? Que eu vou cobrar
por exemplo, R$ 50 para trocar um chuveiro, eu vou cobrar em uma residência, eu vou cobrar R$ 50 em uma clínica e vou cobrar R$ 50 em uma empresa. Está entendendo que são diferentes? Porque a residência eu não vou precisar, geralmente não preciso emitir uma nota fiscal. Já na empresa, provavelmente eu vou ter que emitir nota fiscal por esse serviço. Então, muito cuidado. Então, esse é sim o prestador que eu chamo de prestador normal. Eu levaria em consideração a urgência e a dificuldade. Nesse caso desse orçamento, eu botei aqui, ó, eu levaria em consideração a urgência e a necessidade, a dificuldade desse cliente conseguir um profissional. Foi isso, tá? Então, eu falei o quê? Que um profissional normal, que um prestador normal cobraria entre 250 e 350. E depois eu falei, olha, para eu fazer esse preço, eu levaria em consideração a urgência e a dificuldade deste cliente conseguir um prestador. É isso que eu botei. Eu botei assim, pessoal, presta atenção aqui, ó, tá aqui do lado, ó. Sem muita leitura, porque muitas vezes o aluno ele pede informações, ele não dá muita leitura, porque muitas vezes eu peço, olha só, dá uma olhada aí qual é o padrão de vida do cliente, né? Faço pergunta para ele, olha só, que horário que eu posso ir aí, né? Qual o bairro que o cliente mora. Pessoal, preste atenção. Mas sempre quando eu falo isso aí, olha só, presta atenção. Para vocês aqui, ó. Eu estou ensinando vocês a ganhar mais dinheiro fazendo melhores orçamentos. Isso não tira, né, da nossa responsabilidade de entregar o melhor serviço para o cliente. O melhor serviço. Em qualidade, em perfeição, em garantia. Então, quando você me vê falando aqui sobre orçamentos, sobre eu ensinando vocês aí como fazer melhores orçamentos, fazer uma leitura de cliente, tá? Não deixem, não é para qualquer um, tá? Porque o profissional que vai chegar a ganhar mais, ele vai ter que ter um diferencial, né, acima daquele prestador normal que eu falei. Ele vai ter que ser um cara responsável, vai ter que ser um cara que vai na casa do cliente apresentável, vai entregar o melhor dele para o cliente, vai dar garantia e vai cobrar sim. Ele vai cobrar o valor que tem que cobrar, porque ele fez de tudo, ele fez tudo isso pelo cliente. Então, eu ensino vocês a ganharem mais, mas eu também ensino vocês a serem os melhores profissionais para aquele cliente, porque a gente está passando uma pandemia de falta de profissional. E não é nem de mão de obra, é de profissional qualificado e aquele cara que queira ganhar dinheiro, que se entrega realmente pelo serviço que está fazendo. Aquele cara que dá garantia para o cliente e quando dá problema vai lá e volta para resolver. Porque tem muita gente fazendo. Só que quem está ganhando dinheiro é esse cara que eu falei. É o profissional mesmo que vai ganhar a diária dele. Sabe quanto é a diária? Eu já falei em outros vídeos. A diária nossa, lá da comunidade que a gente se baseia, é de 800 a R$ 1.000 de um marido de aluguel. Certo? Então, façam as contas, quando a gente for fazer um orçamento, façam as contas quanto você pode estar tirando por mês na profissão marido de aluguel, tá? Mas, muito importante, sendo o melhor profissional. Certo? Que você conseguir entregar para o cliente o melhor, não que você conseguir, na verdade, o melhor profissional mesmo, né? Sempre procurando crescer. Pessoal, então assim, eu botei aqui, ó, sem muita leitura. Falei para vocês que o meu aluno não deu muitas informações. Eu cobraria de 730, eu botei aqui, ó, 730, 830 e 1.070. Por quê? Porque sim, pessoal, muitas vezes o cliente vai querer pagar para a gente. Por que eu botei esses preços assim, esses valores aqui? Porque dependendo da pergunta que o meu aluno fizesse para o cliente ia devolver para ele a necessidade, né? Então, como aquele outro vídeo lá, você viu no vídeo passado, o meu aluno cobrou 470, mas sim poderia ter cobrado R$ 600 que o cliente pagaria, né? Ele viu isso depois que terminou o serviço pelo cliente, de certo, o cliente parabenizando ele, né, elogiando ele pelo serviço. Ele falou, pô, o cara podia até pagar mais, o cara queria pagar mais para fazer esse serviço e eu cobrei só 470. Aí eu botei no final aqui, ó, se for uma empresa, este valor pode dobrar. Pode dobrar? Sim, pode dobrar de 730
para 1.460. Eu não vou fazer as contas aqui, senão posso errar a conta e você me deixar uma, uma mensagem que eu não sei fazer conta, tá? Mas pode dobrar sim. Quando é uma empresa, prestem atenção, porque não é o mesmo preço de uma residência. Prestem atenção, porque a empresa vai exigir muito mais coisas de você. Muitas vezes não, a maioria das empresas exigem uma documentação fora, não é fora do normal, mas uma documentação padrão para você fazer serviço lá dentro. Então, este serviço que custa R$500 aqui fora, pode custar R$2.000 dentro de uma empresa, certo? Mas com toda aquela qualidade, com tudo aquilo que eu falei para você, que um profissional entrega realmente, tá bom? Olha só, te inscreve no canal. Pois eu esqueci de falar. Te inscreve no canal aqui, né? Segue o nosso Instagram. Tá aqui o nosso Instagram, tá ali embaixo na descrição. Segue o Instagram. Deixa aquele joinha. Sabe por quê? Porque o YouTube vendo aqui, olha só, o fulano gostou desse vídeo, eu vou entregar para mais pessoas que precisam ouvir o Ezequias falar, o Ezequias ensinar. Então deixa aquele joinha aqui. Deixa o comentário, né? Quanto é que você cobraria para fazer esse serviço?